segunda-feira. Olha a apressada, né? Bom dia, Zezé. Ai, muito bom dia, Rosmaria. Concordo com você. Essa semana está principalmente para a gente que a gente está enfrentando uma situação difícil essa semana, em função da saúde de uma pessoa muito querida. Então está sendo uma semana realmente comprida. Mas foi uma semana boa até aqui. Em termos de programa, a gente teve a estreia em Ribeirão Preto, ontem o programa foi muito legal, tem isso que deixa a gente feliz. Pois é. Bom, e, gente, nós vamos aqui abrir hoje o programa com um assunto local, né? Que ontem, quando eu vi essa notícia, eu fiquei muito preocupada. Campinas tem 12 crianças na fila de espera por um leito de enfermaria. São crianças que estão com problemas com gripe, Covid, problemas de síndrome respiratória grave, que precisam ser internadas, mas que não têm leito suficiente. Hoje, Campinas tem 59 crianças internadas em leitos de enfermaria. 12 delas estão na lista de espera. Quando a gente vai para a UTI, Zezé, onde estão essas crianças primeiro, né? Elas estão nos prontos-socorros aqui da cidade, esperando, estão sendo atendidas, mas não do jeito que precisariam, com um quarto, com uma cama, direitinho, com todos os equipamentos. Quando a gente vai para os leitos de UTI, a situação é mais tensa, Zezé. Campinas tem 97 leitos. Desses 97, nós temos 89 crianças internadas. A ocupação está em 54%, quase 55%. Temos apenas 15 leitos de UTI liberados hoje na rede privada e na rede pública, caso alguma criança necessite de internação. Desses 15 leitos, apenas 6 deles são para crianças. São do SUS, desculpe, são do serviço público. Aí eu fui procurar a vacinação, porque isso aqui É diretamente ligado à vacinação. A vacinação. Aí eu entrei hoje no site lá da prefeitura para dar uma olhada. A vacinação, a cobertura, gente, de 5 a 11 anos está em 31,7%. É muito baixo. É muito baixo. Então, você falou de quantas dessas crianças estão internadas com Covid, Rose? São 89. É muita criança. 89 internadas com Covid e outras doenças respiratórias. Mas só com Covid eles não têm? Não, são 89 crianças. Mas é um índice muito alto, Zezé. Então, olha, de 5 a 11 anos nós temos 31% das crianças vacinadas, porque tomaram a primeira dose, foram 59.497 crianças. A segunda dose, o povo não voltou. Nós estamos com 35.560 crianças que tomaram a segunda dose. Então, a cobertura vacinal está em 31%. Quando a gente aumenta um pouquinho a idade, a cobertura está melhor. De 12 a 17 anos, a cobertura está em 63%. 81 mil crianças, ainda baixo, porque tem que ser 90% de cobertura, para poder você ter uma boa cobertura vacinal. Então, nós temos 81 mil crianças que tomaram a primeira dose e 70 mil que tomaram a segunda. Ou seja, e quem está? As crianças que estão internadas e estão esperando por fila, por uma vaga nos hospitais da prefeitura, são justamente essas que estão nessa faixa etária, com a cobertura abaixo da vacina, de 5 a 11 anos. E quando a gente vai olhar, Zezé, para a cobertura do adulto, a gente percebe o quanto que a vacina foi significativa nessa questão da internação. Por exemplo, nós temos 85 leitos adultos de UTI para Covid. Desses 85, nós só temos 37 ocupados, ou seja, nós temos 48 leitos livres. Então, o índice de internação caiu demais. Você se lembra que o ano passado nós chegamos a ter mais de 200 pessoas na fila de espera, esperando por um leito de UTI aqui em Campinas, quando não tinha vacina. A vacina chegou, as pessoas se imunizaram. O que aconteceu? Você vê o reflexo aqui na internação. E hoje nós temos quantas pessoas internadas? Eu acho que ontem eu estava fazendo as contas, acho que a gente não tinha nem 30 pessoas internadas. Olha, Rose, a gente sente muito, na verdade, 37. Né? Desses 37, Zezé, internados, eu acho que 7 deles eram de UTI, acho que 30 de UTI, era bem pouco, assim, sabe? Então, eu acho que
A gente já falou milhões de vezes, não vou ficar aqui repetindo o discurso, mas os números não mentem, eles estão aí. E a outra coisa que a gente colocou aqui sempre, isso não porque nós colocamos, porque nós entendemos de pandemia. Então a gente aqui, na verdade, é um porta-voz das autoridades de saúde. É isso que nós somos, né? E o que eles falam sobre isso, gente? Evitar a doença, barrar a doença, é uma necessidade também para não ter um sistema de saúde que não dê conta de atender a esses pacientes. Então, tudo que foi feito, por exemplo, de bloqueio, de fecha-bar, tudo isso era evitar que a doença contaminasse um número X de pessoas que tornasse a estrutura hospitalar insuficiente. E agora a gente vive isso em relação às crianças, e de forma que, se não houver a colaboração dos pais para garantirem a vacinação, a rede não dá conta de atender as necessidades de todos aqueles que vão ficar doentes. Não dá. É esse o temor, né? Não tem jeito. Agora, sim, o apelo que nós fazemos para os pais, né, é de que vacinem as crianças, porque, por exemplo, você pode ter teu filho precisando de um leito e não vai ter leito, porque o número de crianças que estão ficando doentes é muito maior do que a capacidade que a Secretaria de Saúde tem de ofertar leitos. Nesta semana, segunda-feira, foram abertos mais 5 leitos de UTI no Hospital Ouro Verde, justamente prevendo essa alta. E lembrando, gente, que é agora que começa, olha, para você ver, a situação já está grave antes de começar o período do outono e inverno, no sentido de que você tem, a partir de abril, um número maior de crianças que ficam doentes por conta das doenças respiratórias. Então, as bronquites, as gripes, as asmas e aquela coisa toda. E tudo isso. Pois é. Bom, e quem está conosco agora aqui, né, no programa na Rádio Bandeirantes é o Gustavo Gimenez. Gente, outro dia eu desci lá na redação e falei, gente, eu adoro a voz dele, a sonoridade da voz, dá uma paz, né? Gustavo, mas você hoje vai trazer doce pra gente, vai açucarar essa história, Parece que tem gente ganhando dinheiro com os ovos de Páscoa. Olha, em primeiro lugar, muito obrigado, viu, Rose? Bom dia a você, bom dia, Zezé, a todos que nos acompanham. Olha só, a gente tem aí dados que são importantes no que diz respeito à abertura de empresas com relação à produção de ovos de chocolate. De fato, é uma notícia até que positiva se a gente for olhar por si só, né? Então vamos lá. De acordo com o Sebrae, a abertura de novos negócios na área de produção de chocolate aumentou 57% em 2021, em comparação com 2019. O número de empresas criadas também ficou ali, de certa forma, positivo, porque foram 2.397 abertas ante 883 fechadas. Portanto, essas empresas, esses números são todas, de fato, da área, né, relativa à produção de chocolate. Bem, temos aí esse dado que é positivo, né? Tem a abertura de chocolate, só que daí a gente foi conversar com um economista, né? E ele fala assim, no caso, quando a gente se depara com a abertura de empresas alimentícias ou que fazem a produção caseira, muitas vezes, reflete não que esse mercado, que essa área vá muito bem. Pelo contrário, na verdade, mostra que muita gente está precisando de emprego e sabe, tem um talento, às vezes não tem ali um curso necessariamente para produzir chocolate, mas já aprendeu há muito tempo com alguém conhecido, já sabe fazer o chocolate e vai apostar nessa área. Ou seja, hoje essa é uma alternativa para o mercado de trabalho. Tanto para o mercado profissional, a pessoa está desempregada, faz isso, quanto para a pessoa que não tem o que fazer de fato, não tem um emprego, mas aí precisa complementar a renda de alguma forma, precisa de um dinheiro extra e o chocolate é a saída. Eu, claro, questionei ele, falei assim, então hoje o senhor acha que não é talvez não seja um bom negócio nessa Páscoa? Ele falou assim, talvez muita gente produza chocolate e esse chocolate acabe aí na geladeira, não chegue no consumidor, justamente por causa disso, Zezé, o pessoal produz de fato, só que o consumidor para isso, será que as pessoas estão com dinheiro no bolso para comprar um chocolate? Às vezes o caseiro, ele costuma ser até um pouquinho mais
recheado, diferenciado do que aquele que a gente encontra industrializado no mercado. Mas e aí? Será que as pessoas estão com dinheiro no bolso, estão preparadas e estão aptas a pagar por isso? Então, tudo isso precisa ser analisado. Então, a notícia é boa, tem essa abertura de empresa, mas o que está por trás... Será que é sazonal, Gustavo, por conta da Páscoa, ou não? Ou essas empresas já vinham fabricando trufas para vender ao longo do ano? O que o Sebrae diz é que, na verdade, as empresas já estavam abertas e produziam aí. Na Páscoa produz o ovo de chocolate, às vezes pode produzir um panetone no Natal, trufas ao longo do ano. Então, são essas empresas caseiras que dão um jeitinho. Tem muito daquele brigadeiro gourmet também, que vem aquele brigadeiro mais recheado, bonitinho, que o pessoal vende bastante também. Às vezes, na própria empresa, né, quando é permitido, consegue produzir à noite em casa, leva para a empresa, vende para muita gente. Então, é a saída para a crise. Então, na Páscoa vai o destaque, porque esse é o momento de vender. Mas a gente sabe que nem sempre está dando tão certo como gostariam. Eu tenho observado, não sei se vocês dois têm, mas hoje, aquelas coisas no supermercado, como é que chama, gente? Aquelas gôndolas. As gôndolas, né? No supermercado, elas aparecem mais cedo, assim, logo depois do carnaval, até antes, mas é menos, você vê que é menos estoque, menos ovos. Aí eu acho que tem o lance da grana mesmo, curta, porque é em termos, um supérfluo, né? Acho que a maior parte das pessoas se compra um para as crianças e coisa e tal. E também existe hoje toda uma dieta que vem sendo difundida cada vez mais, para não comer tanto chocolate. Eu acho que tudo junta. E aí a gente vê essa produção menor. Eu tenho a sensação de que tem menos oferta. Eu acho que tem a ver com o preço, Zezé, porque o preço é uma coisa assim gritante. Absurdo, né? Absurdo. Comparando com a Barra, por exemplo, Não, é um absurdo. Você tinha, o ano passado, esse ano eu não vi o preço dos ovos de Páscoa, mas o ano passado, e se tiver algum ouvinte nosso que sabe o preço, puder nos mandar, mas eu sei que hoje o Procon mandou um release da prefeitura dizendo que havia uma diferença de ovos de Páscoa em até 162%. Depois eu vou até dar uma olhada nos valores, mas assim, é absurdo. Tinha ovos de Páscoa ano passado por R$60. Então eu acho que é a combinação preço com falta de dinheiro no bolso. Eu acho que é isso. Então eu acho que isso tem encolhido ano a ano essas gôndolas, essas montagens aí. E os ovos caseiros acabam sendo mais baratos e, como o Gustavo colocou, mais recheados, né? Só que quem tem filho pequeno, os filhos escolhem e eles querem justamente aqueles que têm brinquedos, que são os mais caros, Zezé. Aí, graças a Deus, a minha filha agora tem 19 anos, ela se satisfaz com uma barra, viu, Gustavo? Porque senão... Ainda bem. E assim, um ponto importante, né? Pelo menos eu lembro da minha infância, quando a Zezé bem chamou a atenção, né? Havia muita oferta, né? De fato, a gente passava no mercado, era até um atrativo, né? Você entrava naqueles... Fazer foto. Exato, corredores fechados ali, cheio de ovos. E era uma tradição, pelo menos eu lembro da minha família, comprava dava de presente. Hoje você compra pro filho, pra filha e olhe lá. Não tem mais essa tradição. Antigamente se comprava mais de presente. Hoje você troca o chocolate pela barra, né? De fato. E assim, o simbolismo, infelizmente, você tem que deixar de lado, porque tem o simbolismo para muita gente. Deixa o simbolismo de lado, aproveita o chocolate em si e é o que dá para fazer diante desse cenário. Agora, por outro lado, quando a gente vê essas empresas abertas, né, Zezé, você vê que são pessoas, a maioria delas, que tinham um emprego formal, né? E que agora elas estão trabalhando como microempreendedoras, então não vai ter férias, não vai ter fundo de garantia, só que essa realidade é uma realidade que não tem como voltar para trás, né? Eu acho que aquela história de carteira assinada que nós tínhamos com vários tipos de empregos formais acabaram, mas o governo, e aí essa discussão que a gente precisa ter é que tipo de auxílio o governo poderia oferecer para esse tipo de empreendedor. Eles vão oferecer os créditos, são as linhas de crédito, né? Muito provavelmente. Rose, o Sebrae tem feito muita coisa, a gente sabe de muitos cursos aí que o Estado tem oferecido, a Prefeitura tem oferecido, né? Eu acho que essa capacitação, assim, as pessoas têm que ir atrás também. Muita gente, eu não sei se é em função da falta de acesso,
Mas o fato é que esses cursos não lotam como deveriam lotar, porque eles são fundamentais. Mas o ponto assim que eu acho também, né, é que a gente sempre teve isso de ter o cara que na época da Páscoa fazia os ovos, mas era um extra, né? Era para complementar a renda. Ah, eu quero fazer uma viagem. Eu tinha uma amiga na faculdade, vou fazer ovo de Páscoa. Aí ela fazia e vendia super bem. Para ir viajar, né? E agora é um dinheiro que é para o sustento da família, né? É só complementando aí, o economista também chamou a atenção para isso que você disse, Rose, que é uma tendência estrutural. Cada vez mais as pessoas vão procurar mesmo, vão abrir o próprio negócio, não porque essa é a melhor alternativa, porque ele percebeu que ele se dá muito bem administrando uma empresa ou uma microempresa, mas porque ele não tem outra opção no mercado de trabalho. É o que resta para ele, né? E lembrando, gente, que quem for microempreendedor deve sim fazer esses cursos que a Zezé falou. Por exemplo, o CEPAT da Prefeitura de Campinas está com 3.700 vagas abertas de cursos que você não vai pagar nada. Muitos deles são online e fora os cursos que o Sebrae oferece, que aí sim são mais direcionados para esse microempreendedor. Por quê? Porque a mortalidade de empresas, Zezé, é muito alta. 80%. São 2 anos que elas duram e é 80%. E a maior parte dessa mortalidade está ligada à falta de gestão da própria empresa, porque a pessoa consegue trabalhar. Por exemplo, ela consegue fazer um ovo de Páscoa, mas ela não consegue, ela não sabe fazer a gestão do dinheiro. Não sabe dar preço, quanto entra, quanto que vai capital. pagar. Isso, exatamente. E é justamente esse tipo de informação que a pessoa vai aprender no curso. Então, é importante que ela possa fazer esse curso. Olha, Gustavo, muito obrigada, viu? Só que nós estávamos esperando o ovo de Páscoa que não veio, né, Zezé? Pois é, né? Mas ele falou que não foi nenhum produtor ainda, ele vai depois. Exato. Quem sabe? Ainda resta uma esperança. Só aproveitando, já que você tocou nesse assunto, tem ovo pelo menos custando R$ 89,00, foi o que a gente mostrou no Bora São Paulo recentemente. Então, olha isso, gente. Serve uma lembrancinha? Gente. No máximo você vai dar um bombonzinho, né? É o que tá dando. Isso daí dá quase 10% do salário mínimo. Gente, é muito caro, gente. Cara, é muito caro, né? É assim, é escandaloso. Mas o Gustavo lembrou bem. Quando a Luísa era pequena, eu não, porque eu já era muito pobre, mas a Luísa, lembra que tinha ovos em casa, assim, que a gente ficava comendo 6 meses. E ganhava da avó, ganhava do tio, ganhava do primo. Hoje, meu filho, mas ninguém dá mesmo, porque tá muito caro, né? Verdade. Gustavo, muito obrigada, viu? Bom dia a todos. E eu tava brincando com o ovo de Páscoa, eu não quero ganhar peso, não, viu? Pode ficar tranquilo. Nós estamos aqui numa luta com a balança, só Deus sabe. Bom, Zezé de Lima. Gustavo. E saindo dos ovos de chocolate, né? Nós vamos para a política local. Você viu que 37 deputados mudaram de legenda, né? Aqui no estado, na Assembleia Legislativa. E quem mais ganhou, obviamente, foi o PL, que por conta dessa coisa do Bolsonaro, de ter, inclusive, o Tarcísio Freitas como candidata ao Senado aqui no estado de São Paulo. Ao governo aqui no estado de São Paulo. E o que nós temos, na verdade, por que eu trouxe esse assunto desses 37? Porque um deles... daquele rolo. Isso, exatamente. Deles é o próprio Rafa Zimbaldi. Quinta-feira agora vai ter uma reunião do diretório, a primeira reunião pós-filiação do Rafa Zimbaldi. E a situação do Cidadania está muito complicada no governo. Por quê? Porque o Rafa Zimbaldi é oposição ao governo Dário e ponto, acabou. E o Arnaldo Jardim foi o que costurou a vinda do Rafa para o Cidadania. E ontem eu conversei com a Estela Dias, que é a presidente do Cidadania aqui de Campinas, e ela falou assim, bom, a situação é complicada para a gente. Nós avisamos o Arnaldo Jardim que nós apoiamos o Dário no segundo turno e que nós somos o governo. Só que agora, com a vinda do Rafa, um deputado estadual, Zezé, você não tem como falar, não é ninguém. É um deputado estadual. Sim. A situação está muito complicada e nós estamos esperando que o prefeito vai decidir. O prefeito? Na verdade, Zezé, nos bastidores o que falam é que o Cidadania deveria, o André von Zuben deveria entregar o cargo e deveria pedir os outros cargos, todos os cargos que o Cidadania tem no governo deveria ser entregue e romper. Por quê? Porque o que o governo Dário já está vendo é que o Rafa vai ser um forte opositor. Ele tem o próprio adversário. Isso, vai ser o próprio adversário em 2024.
mesmo que na federação PSDB com Cidadania, o PSDB tenha 80% de direito de decidir quem é o candidato, você vê algum candidato a prefeito aqui em Campinas sem ser o Rafa? Pelo PSDB? Nobody, baby. Não, você não vê. Ninguém. Então, quem que vocês acham que eles vão indicar? É o Rafa. É o Rafa. Mesmo porque o Rafa vem com um recall lá da outra eleição, né? Que ele disputou com o Dário. E isso, sim, isso é claro, isso é evidente. Mas assim, Rose, eu não acho que o André Von Zuben vai colocar cargo à disposição. Não vai. Eu fiquei sabendo que ele já se... Especialmente porque esse não é o perfil dele. O perfil dele é o perfil de um cara que está sempre com algum cargo no executivo. Sabe o que me falaram? Que quando ele era vereador, né? E aí ele ganhou a eleição, na última eleição, não essa agora, que ele não foi candidato, foi candidato a prefeito, na anterior. Ele foi eleito vereador. Aí o Jonas convidou ele para ser secretário, para que acho que era o Jota Silva, que era do PPS, foi o Jota Silva assumir, que era amigo do Jonas e tal. E aí o André Von Zuben foi para a prefeitura, mas ele deixou os assessores dele durante 6 meses na Câmara ganhando, até que ele conseguisse colocar na prefeitura. Então, ele tem esse perfil exatamente que você está falando. Então, o Cidadania hoje em Campinas tem muitos cargos aqui na cidade. Agora, você veja, o Arnaldo Jardim, ele é do grupo de oposição ao grupo do André, porque apesar da Ana Estela ser a presidente, ela ganhou a presidência porque ela foi apoiada pelo grupo do André Von Zuben. Foi ele que fez ela. O Haddad, que é o Paulo Haddad, que é o vereador de Campinas, tentou fazer frente para o André Von Zuben no diretório aqui em Campinas e não conseguiu, ele retirou a candidatura. Então, esse grupo do André Von Zuben, com a vinda do Rafa, Zezé, está em maus lençóis e vai estar completamente isolado. Perde, primeiro, os cargos na Prefeitura de Campinas. O pessoal do Rafa, eles têm dito assim, não, a gente só está vindo como deputado, a gente vai fazer a campanha. Mas eu conheço o povo do Rafa, em todos os partidos que eles chegam, eles vão assumir o partido e eles vão querer ter o controle da cidadania. Obviamente, a Ana Estela foi eleita o ano passado, então você vai ter ali um tempo. Mas eles vão trabalhar para poder serem os próximos líderes aqui de Campinas. Então, assim, não resta outra alternativa ao Cidadania a não ser deixar o governo Dário. Eu acho que o Dário vai botar eles para fora. Eu acho. Eu espero que sim, né? Eu acho. Pelo amor de Deus. Acho. E depois, assim, a gente tem o histórico também do André, que é ter ficado no governo Jonas até o apagar das luzes, praticamente, e aí sai candidato ainda criticando o governo. Larga a mão disso. Eu espero que o Dário, sabe, seja um cara, assim, comprometido, inclusive, Rose, com essa história de ser governo. Você, no seu governo, você está junto com quem está junto com você. E não, por que razão manter um partido que vai ser adversário? Não dá. Não vai ficar engordando o inimigo, a cobra, para a cobra picá-lo, né? Mordê-lo, não picá-lo, para a cobra mordê-lo, né? Imagina, você acha que você vai ficar 3 anos... engordando a cobra. Engordando a cobra. Não, gente, não vai. Então, assim, ó, de boa, eu tô achando que logo mais. Agora, eu tô curiosa para saber quem que o Dário traria. Porque, assim, o Cidadania também não vai ter ninguém mais. Rompe com o governo, né? Para quem que ele daria essa secretaria? Será que seria um técnico? Porque é uma secretaria também que não tem muita... Olha, num governo... Ela poderia ter quais são as secretarias de peso num governo? Que a gente fica doido para saber quem vai ocupar. Saúde, educação, transporte, finanças, Sanasa, deixa-me ver o que mais. São essas. São essas que são as secretarias, assim, e aí eu acho que urbanismo também, Rose. Urbanismo é super importante. Planejamento urbano, que é a mesma, né? Que é a mesma.
Por quê? Porque são essas as secretarias que dão, de fato, a cara do governo, assim, e, né, a gente pode até pegar outras que gritam bastante, assim, mas essas são as secretarias. O resto, eu acho que não tenho a menor ideia de quem o Dário vai colocar, mas eu não acho também que ele entregaria uma secretaria de peso na mão do André Bonzuda. Não entregaria. Gente, eu acho assim, olha, quando você pega um nome dentro da cidade, que é um nome que está sempre no executivo, ocupando qualquer pasta que lhe é colocado, isso desvaloriza o cara. Verdade. Né? Bom, o Edmilson, Zezé, está dizendo aqui, com o dólar a 5,10, correram para aumentar o preço. E agora que está a 4,68, ninguém fala nada de redução. Isso é um absurdo, ele tem razão, né? É um absurdo. Tem toda a razão do mundo. A gente só se ferra, né, Zezé? Nossa O consumidor só se ferra, gente. É um absurdo mesmo, Edmilson, eu concordo com você. Bom, gente, nós vamos para o intervalo. Depois eu falo dos participantes aqui, dos ouvintes. E a gente volta daqui a pouquinho com muito mais para você. Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes. De segunda a sexta, você tem encontro marcado na tela da Band. Alô, galera! Diversão, alegria. A hora é agora! Música boa e bate-papo é no Faustão na Band. O programa feito pra família toda assistir. Olha a galera que representa o Brasil! Cada dia tem uma atração diferente. Tem arquivo pessoal, dança das feras, pizzaria, churrascão do Faustão, grana ou fama e, claro, o que não pode faltar, as cacetadas do Faustão. Faustão na Band, de segunda a sexta às 8:30 da noite na Band TV. Faustão na Band. A Conx soma mais de 30 anos de experiência na construção de imóveis de médio e alto padrão em São Paulo. E agora chega a Campinas com um projeto incrível, o Next Residence. Apartamentos já em obras, 2 dormitórios, uma suíte e varanda, na região de maior valorização de Campinas. Próximo ao novo e conceituado hospital. E a poucos minutos do futuro trem Intercidades Campinas e São Paulo. Saiba mais e visite o decorado. Avenida Aquidaban 41, Centro. Campeonato Brasileiro 2022. O Guarani estreia na competição nesta sexta-feira diante do Brusque, às 19 horas no Estádio da Ressacada em Florianópolis. A Ponte Preta começa a jornada neste sábado diante do Grêmio, às 16h30 no Estádio Moisés Lucarelli. Acompanhe a melhor cobertura na Rádio Bandeirantes de Campinas, em AM 1170 e FM 85,7 e também pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Futebol é com a Bandeirantes. Futebol é com a Bandeirantes. Laia, 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 Bandeirantes. Futebol. Agora, News Drops com Henrique do Vale, direto de Nova York. E um número crescente de líderes mundiais, incluindo o presidente americano Joe Biden, está acusando as forças russas de cometer crimes de guerra em resposta às imagens de vítimas civis em massa nos arredores de Kiev. Isso ocorre quando o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky diz que o número de vítimas civis pode ser muito maior em outras cidades libertadas do controle russo. Enquanto isso, novas imagens da cidade de Mariupol mostram a mais recente devastação, onde autoridades ucranianas dizem que cerca de 90% dos edifícios residenciais foram danificados ou destruídos como resultado de um intenso bombardeio. Um comboio, inclusive de evacuação em direção à cidade sitiada, também foi impedido de entrar na região pelas forças russas. E o Senado americano chegou a um acordo bipartidário para fornecer mais de 10 bilhões de dólares em assistência ao Covid-19. Embora isso seja menos da metade do que a Casa Branca havia solicitado originalmente, permitiria ao governo para comprar mais vacinas, manter a capacidade de teste e continuar a pesquisa em andamento, mas não inclui 5 bilhões de dólares para ajuda global ao Covid-19, nem reabastece o programa que paga por testes, tratamento e vacinação de pessoas sem
seguro. Quanto à forma como será pago, o acordo, no caso, utilizaria fundos não gastos do pacote de alívio do coronavírus de 1 trilhão e 900 bilhões de dólares aprovado pelos democratas, que foi promulgado em março de 2021. Separadamente, o diretor do CDC, que é o Centro de Controle de Doenças, anunciou uma revisão abrangente da principal agência de saúde pública do país para avaliar a sua estrutura, sistemas e também processos. 3 estados liderados por republicanos estão processando o governo Biden pela decisão de encerrar as restrições da pandemia da era Trump na fronteira dos Estados Unidos. O ex-presidente Donald Trump bloqueou efetivamente a entrada de imigrantes no país usando uma autoridade de saúde pública conhecida como Título 42, que citou preocupações com a pandemia para impedir que muitos migrantes cruzassem a fronteira e buscassem asilo aqui nos Estados Unidos. As restrições foram criticadas por defensores dos imigrantes, especialistas em saúde pública e até mesmo funcionários do governo Trump, que acreditavam ser motivados por motivações políticas. Em 23 de maio, o governo Biden vai suspender a política, iniciando uma grande batalha com os legisladores republicanos. Enquanto isso, os 3 estados que entraram com o processo nesse último final de semana, Missouri, Arizona e Louisiana, disseram que o fim das políticas da era Trump resultaria em caos e catástrofe, sem trégua na fronteira. Você ouviu News Drops aqui na Rádio Bandeirantes. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Você está ouvindo Bastidores do Poder na Rádio Bandeirantes. Bom, nós estamos de volta no programa Bastidores do Poder. São 10 horas e 33 minutos nesta quarta-feira, dia 6 de abril. E, gente, quem vai decidir agora o que falar vai ser a Zezé, porque ela tem uma notícia assim, de última hora. Bom, me fala da pesquisa, acabou de sair, porque nem eu vi isso ainda. Susto, tomei um susto não. Você falando desse jeito. Não, tá no site já. Eu não tinha visto. Gente, o negócio é o seguinte, foi divulgada, né, mas um pouco atrás aqui, uma pesquisa do IPESP encomendada pela XP, naquele banco, para saber como é que sondar aí as eleições. O que se tem, assim, a headline, a manchete de todo mundo, é que com a saída do páreo do Moro, do ex-juiz Sérgio Moro, o Bolsonaro subiu de 26% para 30% nas intenções de voto, enquanto que o Lula permaneceu na liderança, mas com os mesmos 44% que ele tinha, né, em março. Também se beneficiaram, tá, dessa saída do Moro, o Ciro Gomes, que foi de 7% para 9%, o João Dória, que pulou de 2% para 3%, eu sei, é insignificante, mas é isso. Simone Tebet subiu de 1 para 2%. Tá? Os que não sabem, não responderam ou votarão nulo e branco, saltaram 3 pontos percentuais com a saída de Moro, indo de 9% para 12%. Então, esses 3% aí podem ainda, 3, 9, 10, 11, 12, 3% podem decidir entre os candidatos. Bom, a gente já tinha, ainda tem, quando o Moro saiu... Na espontânea, que eu acredito mais na espontânea. A espontânea está quanto? Lula permanece à frente com 36% e Bolsonaro oscilou 2 pontos para cima agora com 27%. Tá. Olha, o que nós já tínhamos falado, quando o Moro se filiou à União Brasil, deixando o partido anterior, o que nós falamos aqui? Que quem iria mais se beneficiar com a saída dele era o próprio Bolsonaro, porque o eleitor do Moro, ele é um eleitor desse voto conservador. Mas a gente percebe que o mesmo eleitor que votaria no Moro também pode não votar no Bolsonaro, que migrou para outros candidatos. Então, por isso que nesse momento você ter uma candidatura única do centro seria a melhor solução para poder fazer frente nessa briga entre o Lula e o Moro e ser uma opção. Como os partidos não estão se entendendo, Zezé, vai ser difícil você ter uma outra opção e muito provavelmente que nós vamos ver crescendo
pode ser o voto nulo e o voto em branco nas eleições de outubro, porque as pessoas, tanto Lula quanto o Bolsonaro tem muita rejeição acima de 40%, 50%. Bom, e quem está conosco, Zezé, é a educadora Bezinha Soares. Ela vai falar justamente conosco sobre essa nova disputa, né, nas redes sociais, que surgiu na semana passada, desde o Lollapalooza, quando os cantores e os artistas começaram a usar o palco para poder falar para os jovens fazerem o título de eleitor. E nas redes sociais nós vimos muitos artistas colocando aí, incentivando as pessoas, não adianta vir só na rede social dizendo que você é contra tal, você precisa exercer a tua cidadania. E a melhor forma de exercer a cidadania é tirando o título de eleitor. E ela vai falar conosco sobre essa importância aí do título de eleitor para os jovens. Bezinha, muito bem-vinda ao programa Bastidores do Poder. Obrigada por nos atender. Olá, bom dia. Muito eu estou com um pequeno delay, vocês estão sentindo? Sim, mas dá para a gente tocar a entrevista. Bom, o eleitor jovem, ele tem um perfil mais de esquerda e ele poderia, se tirasse o título de eleitor, mudar o resultado das eleições, ou você acha que não? Qual que é a tua avaliação? Olha, eu acho que, independente de alterar o resultado das eleições, existe uma importância simbólica, né, do jovem tirar o seu título e participar de um pleito tão importante como esse, onde tanta coisa está em jogo, né? A gente viu aí que houve um efeito, sim, né? O TSE, eu vi essa notícia ontem, ele teve quase 1 milhão de jovens fazendo título, né? 837 mil, salvo engano, que foram tirar o título depois do Lollapalooza. Então, eu acho que isso, o evento teve um efeito, né? Agora, além de tirar o título, é importante que o jovem, já desde do seu exercício na escola, ele faça o exercício da política, né? Porque a participação é algo que a gente aprende, né? A gente não nasce sabendo. Então, até para tirar o título, né? Os jovens receberam esse chamado e alguns já estão se manifestando e estão indo atrás do seu título. Então, esse assunto tem que estar na pauta para eles, né? Se a gente pensar, 2 anos de pandemia, 2 anos sem encontro na sala de aula, 2 anos sem falar sobre esse assunto, embora as redes estejam muito ativas nisso. Mas essa questão precisa ser tratada na escola. E eu tenho uma posição que nós, adultos, vamos chamar assim, né? Nós que já estamos nesse exercício da participação há mais tempo, a gente tem obrigação de transmitir isso para eles. Bom, não, concordo com tudo que você disse. Mas o meu ponto será que esses jovens, a gente viu que no Lollapalooza, depois de tudo que foi dito lá, do chamamento feito lá, nós vimos então o jovem respondendo com mais de 800 mil novos títulos aí para as próximas eleições. Será que o que está faltando é esse estímulo para o jovem? É falar que a rede social, você pode... Ela, por si, ela não transforma nada. Mas, então, qual que é a posição nossa, de adulto? O que a gente não tem feito direito? Esse jovem não participa. E eu vou mais além, Bezinha, para complementar a pergunta da Zezé. A impressão que eu tenho é que esse jovem, nós tínhamos um jovem que foi militante, um jovem que era envolvido, e um jovem que ele se envolvia nas questões sociais, na discussão política. E a impressão que eu tenho é que hoje essa juventude ela está muito mais apática em relação à política, e o que está faltando é as escolas que não estão formando, as famílias que não estão formando. É exatamente isso que a Zezé perguntou, o que nós não estamos fazendo para poder
fazer com que esse jovem se sinta como um cidadão que precisa participar da vida cívica e da vida eleitoral do país. Sim, eu acredito que tem sim uma falta desse exercício na escola, porque eu acredito que a escola é o espaço por excelência para esse tipo de debate, né? É complexo a gente falar de geração, né? Porque a cada ano a gente tem uma nova geração vindo, né? Tem uma galerinha que está chegando, que precisa ter acesso. Eu acho que a gente teve nos últimos anos, principalmente com o advento do governo Bolsonaro, um desestímulo, né? O MEC está em frangalhos, né? Eu acho que isso é algo muito significativo quando a gente fala, né? Porque a maior parte dos nossos estudantes está na escola pública, né? E é na escola pública que a gente tem que levar esse debate. Eu, por mais de 10 anos, participei de um projeto de educação política em escolas públicas de ensino médio, de regiões de alta vulnerabilidade no estado de São Paulo, e a gente vê que o jovem responde. Quando a gente chama, quando a gente traz esse assunto para a luz da vida deles, eles correspondem e eles percebem o quanto é importante essa participação. Eu tenho uma tendência a acreditar que a juventude, ela tem sim um pensamento mais de esquerda, porque acho que historicamente, né, a gente tem o momento da contestação, o momento da rebeldia. Isso tudo acontece na juventude. Não que eu esteja comparando a esquerda com a rebeldia, não é isso. Mas acho que as questões mais identitárias, os apelos, né, de mais igualdade, tocam mais o jovem nessa fase da vida. Então, que eu lembrei da pergunta anterior, né, se a maior participação do jovem significaria algo relacionado a uma maior participação com o resultado da esquerda no pleito em outubro. Eu acredito que pode fazer bastante diferença, sim, se a gente tiver mais jovens se alistando. A questão é que não basta ele se alistar e ele ter o seu título. Ele precisa conhecer os candidatos para fazer uma escolha consciente, né? Então, acho que aí também que entra o nosso papel. E a escola, continuo dizendo, a escola é o espaço ideal para isso. Os debates sobre escola sem partido foram extremamente danosos, acredito, né, para o nosso exercício democrático. O que não significa que você falar sobre política na escola, você vai estar doutrinando o jovem. Não é isso. A gente precisa ter um projeto eticamente envolvente para que a gente possa trazer para o espaço da escola as diferentes posições políticas. A gente precisa promover o debate suprapartidário para o jovem poder ter espaço de identificação, porque às vezes ele pode se identificar mais com a esquerda, ele pode se identificar mais com o centro e pode se identificar mais com posições de direita. O problema não é esse. O problema é ele saber que existem esses posicionamentos e poder livremente fazer a sua escolha. Então, olha, das observações que eu tenho visto, Rose, eu acho que até pode existir, sim, esse predomínio da esquerda. Não poderia quantificar, não tenho meios para isso. Mas eu acho que os posicionamentos de direita, eles têm muitos jovens se posicionando como de direita, sim, hoje. Né? Só para o Claudinei, Zezé, ele está dizendo que essa história de incentivar os jovens a tirarem o título de eleitor pela esquerda vai virar um tiro no pé, porque tem muitos jovens que se identificam com a direita, sim, e estão tirando o título justamente para poder votar no Bolsonaro. Então, o Claudinei está corroborando com isso que você eu acho que hoje, sem a gente fazer uma pesquisa, assim, fica difícil fazer qualquer afirmação a respeito de que jovem é esse. Porque me surpreende ver muitos jovens, assim, uma coisa que na minha época, para te falar a verdade, ser de direita se levava uns cascudos na escola. Não podia ter.
Me lembro de umas assembleias na Unicamp, lembra do Clóvis? Sim. Que vereador aqui em Campinas? Pelo amor de Deus, se você falasse qualquer coisa, que lembrasse direito, assim, você apanhava de todo mundo lá. Mas hoje eu acho que a coisa ela tá mais difusa. Agora, pena que é em cima dessa polarização que não constrói. O que você acha disso, professora? Olha, eu acho que a polarização ela é complexa em qualquer faixa etária, né? Para nós que estamos aqui na vida, no exercício político há mais tempo, a polarização é extremamente angustiante porque a gente não consegue travar diálogo. Não constrói. Elimina o outro lado porque ele pensa diferente, né? E eu acho que o preço da democracia é a gente ter a liberdade de escolha, né? E para o jovem não é diferente, né? Não é o fato dele ter acesso à educação política, o fato dele tirar o título, que ele vai se tornar uma pessoa de esquerda ou que vá votar contra esse estado de coisas que está aí. Mas eu acho que é um caminho importante e que a gente tem que aprender no exercício democrático nosso também, de uma geração, né? Eu me formei na faculdade quando a Constituição de 88 tinha 2 anos, né? Então, eu vivi um momento da minha juventude que me dizia que o futuro estava brilhante, que a gente ia ter um exercício da democracia e que isso ia ser bom para o país como um todo. O exercício democrático, ele implica na gente ter pessoas com posições diferentes da nossa, né? Independente se essas posições a gente acha corretas ou não. Esse é o preço da democracia. E com o jovem não é diferente, né? Só que ele precisa ter consciência, né? Ele não pode embarcar numa viagem de um candidato, de um partido, sem ter consciência de que outras posições também existem, né? Agora, professora, o Roger está dizendo assim, olha, o Roger é nosso ouvinte, está dizendo, precisa voltar a ter matéria na escola de moral e cívica, os jovens precisam saber o que é o Congresso, o Senado, Câmara de Deputados e as consequências de um voto errado. Primeiro, perguntar, que tipo de... A senhora falou da gente ter a discussão política dentro da escola. Mas, por exemplo, em Campinas, recentemente, nós tivemos um problema aqui numa escola municipal em que um vereador de direita questionou a direção da escola porque um aluno colocou pichou lá no muro fora Bolsonaro e a escola não retirou essa pichação e a professora levou uma charge para poder discutir o negacionismo. Esse vereador entendeu que essa professora era de esquerda, portanto, estava fazendo estava fazendo política, né, político-partidária dentro da escola. Então, assim, a discussão hoje no Brasil está muito contaminada nessas duas questões, direita e esquerda. Como você vai discutir a política dentro da escola sem passar por essa possibilidade de você sofrer censura, tanto da direita quanto da esquerda, e você poder ter a liberdade de emitir a sua opinião, sendo de direita ou de esquerda, sem que haja briga, porque a gente sabe que nas eleições, por exemplo, nos grupos de WhatsApp familiares, muita gente rompeu amizade com amigos por conta da política. E se a senhora acha que falta informação desse jovem sobre tudo isso que o nosso ouvinte colocou, e se essa história de moral e cívica é uma coisa muito nostálgica? Olha, eu acredito na educação política na escola, não necessariamente ela passa pelo modelo antigo de moral e cívica. Nessa experiência que eu tenho de mais de 10 anos, desde 2008, qual é um dos pilares fundamentais desse projeto que faz com que ele seja sustentável e democrático ao mesmo tempo? A gente garantir o compromisso ético do suprapartidarismo em debates políticos dentro da escola, né? É complexo, porém, se não for dessa forma, está fadado a dar errado. Por quê? Porque a gente precisa contemplar que a nossa sociedade ela é múltipla, ela é diversa, né? As pessoas não pensam da mesma forma,
mas elas precisam ter acesso a conhecimento e posições políticas diferentes. Então, por exemplo, se a gente vai falar sobre a questão da terra, por exemplo, né? A terra é um assunto muito delicado no Brasil. Historicamente, ele carrega conflitos armados. Então, envolve uma diversidade e uma pluralidade de atores muito grande. Se a gente quer debater esse tema na escola, a gente precisa ter as várias faces dessa moeda. Então, a gente precisa ter quem defenda a reforma agrária, a gente precisa ter povos originários que estão defendendo suas terras, e a gente também precisa ter o representante do agro, porque é importante ouvir esses dois lados para a gente criar convicção, né? E saber o que significa o país historicamente estar escolhendo por alijar os povos originários do debate. Então, se a gente não garante essa pluralidade no debate, a gente está fazendo uma educação política manca. E aí não quero ser capacitista com esse termo, mas seria uma educação política que não se locomove da melhor forma possível, né? Então, da mesma forma, se a gente vai debater o racismo, a gente tem que ter pessoas negras na mesa. Se a gente vai debater o machismo, a gente precisa ter mulheres presentes no debate e não fazer uma palhaçada que aconteceu no Dia da Mulher esse ano, que tinha lá o presidente do Congresso, o presidente Jair Bolsonaro, um vice-governador e um outro homem para discutir a participação da mulher na política. Então, você vê que esse é um debate fadado a dar errado, né? Porque ele não está contemplando os diferentes atores que pensam de forma diferente. Então, só para fechar esse ponto, nesse nosso projeto, a gente tem esse compromisso. E como é que a gente garante o cumprimento desse compromisso? Nós, muitas vezes, assistimos aulas uns do outro, né? Do outro professor, para a gente fazer colocações, para a gente fazer críticas e a gente garantir que essa pluralidade está sendo levada a cabo para os alunos. Nós estamos ouvindo a professora educadora Bezinha Soares e nós estamos falando sobre a participação dos jovens na política. Professora, eu não sei se eu te chamo de professora, se eu te chamo de educadora. Pode me chamar de Bezinha, de Bezinha? Favor. Então tá bom. Bezinha, é o seguinte, o que a gente vê, por exemplo, no Brasil, é uma ausência completa de políticos que possam ser candidatos. Né? O que eu estou querendo dizer com isso? Nós temos o Lula, o Bolsonaro e uma terceira via tentando aí se firmar. Nós não temos modelos que os jovens possam olhar e dizer, esse me representa. Essa falta de modelos de homens públicos reflete a política de que nós não conseguimos formar líderes, tanto na economia quanto na política. Isso se reflete na educação. Por que eu estou perguntando isso? Porque quando você está falando dessa pluralidade dentro da escola, eu não consigo ver, e aí você que vai me responder, porque você trabalha com escolas, tanto privadas quanto públicas, em projetos educacionais, se os professores, coordenadores pedagógicos e os diretores estão conseguindo fazer com que a escola seja um espaço dessa pluralidade. Por que eu estou perguntando isso? Porque muitas vezes o que a gente mais aprendeu agora nos últimos anos esse não é o seu lugar de fala. Por exemplo, se um branco vai conversar com um grupo formado por negros, ele diz assim, esse não é o teu lugar de fala, porque você não sabe qual que é a opressão que nós passamos, qual que é a discriminação, então você não tem esse lugar de fala. Assim como os grupos GLBT e outros grupos que são discriminados no Brasil e que a gente sabe que esses grupos são discriminados. Então, a impressão que eu tenho é que está todo mundo com a faca na boca, né, querendo fazer com que a tua voz seja ouvida, mas não ouve o outro lado. De fato, nós estamos tendo esse espaço plural dentro da escola ou a senhora acha que não? Eu acho que a gente vive um momento de acirramento de ânimos, né? E com muita dificuldade de diálogo.
Aproveitando esse tema que você trouxe do lugar de fala, o livro da Djamila Ribeiro, ele coloca bem esse lugar. O argumento do lugar de fala não pode ser um argumento de calar o outro, né? Porque todo mundo tem o seu lugar de fala, né? Então, eu, Bezinha, uma mulher branca, de elite, que tive acesso, eu posso falar da questão racial sob o meu ponto de vista, mas jamais eu vou saber o que significa a opressão do racismo sobre uma mulher negra, né? Mas eu, como uma mulher branca, ativista da luta antirracista, se eu não admito que o racismo estrutural do nosso país, se eu não admito que ele me beneficiou como uma mulher branca, eu vou estar corroborando com esse sistema e fortalecendo esse sistema. A partir do momento que nós, pessoas brancas, olhamos para isso, sabendo que no lugar que estamos, né, o acesso que tivemos, ele acabou, por conta dessa estrutura nefasta, alijando outras pessoas do processo. Se a gente não admite isso, a gente não encara de frente esse problema. Então, ter o seu lugar de fala, né, é para qualquer pessoa, desde que ela fale a partir do seu ponto de vista e da sua experiência e vivência sobre aquele tema, né? Homens podem falar sobre machismo estrutural, assim como as mulheres, né? Só que o lugar de fala de cada um é diferente, né? Então, até para saber se posicionar, é importante a gente levar esse debate, né, do lugar de fala. E da política, a mesma coisa, né? Se a gente... Então, eu como uma mulher, de novo, mulher branca, de elite, tenho 51 anos, eu tenho um lugar de fala que é representativo de algumas mulheres que têm características como eu, mas eu não falo por todas, né? Assim como a gente tem uma tendência a achar que as pessoas negras falam pela totalidade das pessoas negras. Isso não é uma verdade. Isso é um erro que a gente comete porque a gente está inserido nessa estrutura racista. A gente tem que olhar para cada indivíduo, né, nessas relações de forma que a gente enxergue, essa individualidade é diferente dessa, né? Então, esse ponto de vista pode ser representativo de um grupo, mas não da sua totalidade. Então, esse debate também é importante a gente fazer dentro da sala de aula, né? A sala de aula é um espaço de excelência para a formação do indivíduo. Mas a gente tem que ter esse compromisso. É complexo esse compromisso, ele não é simples, né? Todas as vezes que eu estive diante de uma sala de adolescentes do ensino médio para falar de política, se eu vou falar de um determinado tema, eu preciso trazer os diferentes lados da moeda, nem que seja apenas na minha fala, mesmo que eu não tenha os representantes desse lado. Então, por exemplo, existem boas experiências em governos de esquerda e existem boas experiências em governos de direita, né? Só que a gente usa o óculos limitador da nossa ideologia e a gente não consegue enxergar a virtude naquele que pensa diferente, né? E aí eu preciso trazer esse compromisso para a sala. Não sei se eu respondi. Respondeu muito bem. Respondeu. Foi muito legal. Olha, eu quero agradecer a tua entrevista. Foi ótima. Os ouvintes estão aqui super participando. Eu não vou conseguir ler todos com a tua presença aqui no programa, mas eu vou continuar. Vou tentar, viu, para os ouvintes. Eu vou tentar ler todas as participações ainda ao longo do programa. Mas, assim, movimentou, viu, professora, viu, Bezinha? Muito obrigada pela tua participação. E os microfones da Rádio Bandeirantes estão abertos quando você tiver alguma coisa muito interessante para trazer para a gente. E a gente deve voltar a falar com você ainda ao longo desse ano, principalmente por conta das eleições. Muito obrigada, um abraço para você. Eu que agradeço, muito obrigada, minhas interlocutoras. É sempre muito bom a gente travar um diálogo assim, aberto, democrático, e contem comigo.
Obrigada. Um Bom, abração. gente, e nós vamos agora para o nosso intervalo e voltamos daqui a pouquinho e você não saia daí. Bastidores do Poder. Na Rádio Bandeirantes. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. 2022, 100 anos do rádio no Brasil. Uma homenagem da AESP ao veículo que sempre vai estar ao seu lado. 7 meses após a primeira transmissão radiofônica no Brasil, entrava no ar a primeira emissora de rádio oficial brasileira. Foi em 20 de abril de 1923 que a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro começava sua história. O antropólogo Edgar Roquette Pinto tinha um nobre objetivo: educar a população brasileira. E para isso, convenceu cientistas e intelectuais a fundarem um único meio capaz de alcançar até o brasileiro mais distante e pobre: uma rádio. A pioneira Rádio Sociedade contava com programas musicais, informativos e até programa de ciência para crianças. Em 1936, ela foi doada ao Ministério da Educação e Cultura e hoje é a Rádio MEC, a rádio de música clássica do Brasil. 100 anos do rádio no Brasil. Uma homenagem da AESP ao veículo que sempre vai estar ao seu lado. Não importa se o tema é leve, polêmico, divertido ou incrível. O que realmente importa é que você seja sempre o primeiro a saber. Bandemulti.com. Todo o conteúdo do Grupo Bandeirantes em um só clique. Notícias atualizadas de 4 grandes regiões do estado, a qualquer hora. Entretenimento, esporte, utilidade pública. A informação que você precisa. Acesse bandemulti.com. Saiba sempre mais. Agora, News Drops com Henrique do Vale, direto de Nova York. E o maior avião do mundo, o Airbus A380, um gigante dos céus, acabou completando um voo de teste movido a óleo de cozinha. O avião de teste, no caso, completou um voo de 3 horas do aeroporto de Toulouse, onde fica a sede francesa da Airbus, no dia 25 de março. Ele foi alimentado por Sustainable Aviation Fuel, ou SAF, predominantemente feito de óleo de cozinha, usado e gorduras residuais. A Airbus vem testando o uso de voos movidos a SAF no ano passado, com um Airbus A350 sendo testado em março do ano passado. A empresa espera ter as suas aeronaves certificadas para voar no SAF até o final da década. Atualmente, as aeronaves da Airbus podem ser alimentadas por até 50% SAF misturado com querosene tradicional. Agora imagine você viajando de Xangai, na China, para Nova York em apenas algumas horas. Não é um problema quando você voa em um avião espacial hipersônico. O transporte espacial com sede em Pequim visa inclusive tornar essa perspectiva uma realidade, com o desenvolvimento de um veículo de transporte de passageiros que pode viajar com a velocidade de 1 milha por segundo, mais do dobro da velocidade do Concorde. A empresa lançou um vídeo publicitário animado mostrando os passageiros que, na verdade, não precisam usar capacete ou trajes espaciais a bordo do que parece ser um avião espacial de 12 lugares. O veículo é lançado verticalmente para o céu e, ao atingir a altitude de cruzeiro, o avião espacial se separa de seus propulsores e, em seguida, segue a uma velocidade de 7.000 km por hora, pousando verticalmente em seu destino com auxílio de um tripé. De acordo com o site da Space Transportation, a empresa pretende lançar o seu primeiro voo de teste de turismo espacial suborbital em 2025. Você ouviu News Drops, aqui na Rádio Bandeirantes. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Você está ouvindo Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes. São 11h05 da manhã desse dia 6 de abril, quarta-feira. E nós vamos de ouvinte, porque tem muito ouvinte aqui falando, não tem jeito. Eu adoro quando vocês estão participando. E eu vou começar aqui com o Celso Santos, que diz o seguinte:
Vocês ouviram a insistência do Lula em falar de regular a mídia e também de encorajar a militância e mapear os endereços dos deputados e enviar 50 pessoas para casa desses políticos para conversar com a esposa e os filhos? Eu acho deplorável os rompantes antidemocráticos do Bolsonaro e seus seguidores, mas é assustador saber que o Lula também tem viés autoritário e parece sedento por vingança. Tá difícil, pobre Brasil. A mesma coisa, Zezé, o Wagner também colocou, falando sobre, perguntando inclusive a nossa opinião sobre essa fala do Lula ontem durante uma reunião com os sindicatos, né, e essas questões da legislação trabalhista, em que ele disse, olha, não adianta ficar tentando convencer o povo em Brasília, vocês precisam separar grupos e ir para frente das casas dos deputados. E o que aconteceu? Os deputados de direita reagiram, por exemplo, o Júnior Amaral, que é do PL de Minas Gerais, gravou um vídeo em que ele aparece segurando uma pistola, dando a entender que se forem até a casa dele, esses militantes serão recebidos a bala. A mesma coisa a Carla Zambelli, Zezé, disse que se alguém for tentar intimidar o filho dela, vai ser recebido a bala, porque na casa dela a lei que rege é a lei da legítima defesa. Ou seja, diante de toda a fala, né, pegar essa fala do Lula. A minha opinião, eu acho errado, Zezé, o Lula tentar convencer e ficar levantando pessoas. Por quê? Porque nós estamos num momento de muita tensão. E se um político, ele estimula outros grupos, o seu grupo, a ir até a casa de alguém, a possibilidade de você ter ali uma violência é muito grande. Então, a fala de um político que é estadista tem que ser no sentido de destensionar e não de tensionar ainda mais. Não sei a tua opinião. Nossa, concordo exatamente. E, assim, eu vou além. Eu acho que não é certo. Não é certo você fazer esse tipo de proposta para sindicato, sabe? O debate, ele se dá dentro do Congresso Nacional, não na casa do cidadão, entendeu? Exatamente. E mais que isso, e se você quiser fazer um protesto, faz um protesto em praça pública. Sim. Você pode, e você tem as ruas, você tem os debates e os lugares que podem ser colocados. Vão se sentir ameaçados. Lógico que vão. Eu me sentiria. Não, e mais que isso, Zezé, vamos pegar aqui o exemplo de que isso, gente, na psicanálise a gente sabe que é isso. O que isso acontece? Quando uma pessoa está sozinha, ela não vai enfrentar alguém com o mesmo poder que ela tem quando ela está num grupo. Sim. Então, você imagina um grupo de 50, 60 pessoas enfrentando uma família de 3, 4 pessoas, ela vai intimidar. E aquele grupo vai se sentir legitimado a ofender, a brigar e a gente olha isso nos times de futebol, nos torcedores de futebol. Uma pessoa jamais agrediria um torcedor de outro time se estivesse sozinho. Mas quando ele está cercado de 100, 30, 20 pessoas, eles batem, eles matam. Por quê? Sentem poderosos. Porque eles se sentem poderosos. Então, essa fala, essa fala do ex-presidente Lula é extremamente grave e nociva à democracia. Isso não é democracia de jeito maneira. E não é a forma como a gente vê fazendo democracia. Em nenhum lugar do mundo a gente vê esse tipo de coisa que ele está propondo. É absurdo, é antidemocrático, é tudo. É isso. Agora, olha, o Wagner também está dizendo que depois de ouvir nós falando sobre essa troca-troca entre o Dário, o Rafa, o Jonas e o André, ele fica com a certeza de que a política é muito suja. E no fundo, todo mundo quer mesmo é um cantinho para se encostar no dinheiro público. Ele só acha isso. Olha, Wagner, a política, muitas vezes, ela é muito suja mesmo. E tem lugares da política em que você olha e você vê a questão técnica prevalecendo. Né? E assim, esses, quando você olha e você vê essa questão técnica prevalecendo, são desses que a gente precisa para fazer políticas públicas, porque não tem como você governar
sem ter essas políticas aí sendo colocadas em prática, sem ter alguém que elabore, sabe? E nisso daí eu me lembro, e vou voltar a esse assunto novamente aqui, porque Campinas foi tida aí como uma das ou a cidade pioneira quando fez a distribuição dos centros de saúde, fez um organograma de atendimento. Claro que hoje isso está muito defasado, mas isso foi uma coisa inédita para a época que foi criada essa estrutura de saúde pública que a gente tem hoje. Ô, Rose, essa estrutura foi no governo Jacó ou no Grama, hein? Do quê? Da saúde pública de Campinas, que foi tida como exemplar por muitas décadas. Eu acho que foi no Jacó. Jacó com foi Gastão? No Jacó, eu acho que foi. Eu não me lembro, Zezé, não me lembro. Eu não me lembro, eu vou ver isso daí. Mas, assim, então, a gente sempre espera que quem vai chegar lá para integrar um secretariado tenha esse perfil, sabe, de administrador público, tenha ideias, planos para levar a cabo, para melhorar o que tá bom já, para botar no patamar de melhor o que está ruim, mas nem sempre é assim. Muitas pastas existem só para acomodar político. Não tenha a menor dúvida disso. Elas não são necessárias. Vamos lá, Rua. Olha, o Edson Elias está dizendo assim: acho engraçado esse movimento para o jovem tirar título e votar. A quem interessa isso? Jovens de 16 ou 17 anos que fizeram uma escola pública miserável, mal sabem ler ou interpretar. Será que esses jovens têm discernimento? Ou vão seguir aquele que fala muito e fala alto, dizendo que no governo dele pobre viajava de avião? Eu acho que não. Você tem uma juventude alinhada com a esquerda e não é só com o Lula, não tenha dúvida disso. Mas você tem uma juventude muito alinhada com a direita hoje também. Tem. É o que eu falei, não dá pra gente quantificar aqui, porque nós não temos esses números, nunca foi feita uma pesquisa assim. No entanto, o que a gente sabe é que o jovem ele tem que votar para ele fazer a escolha dele. E nem todo jovem que tirar vai votar para o Lula e nem todo jovem que votar vai votar no Bolsonaro, sabe? E muitos vão votar nesses dois também. Mas é necessário, não importa para quem ele vai votar. A democracia que a gente vive é essa. E hoje jovem tem direito de votar no Brasil a partir dos 16 anos e a escolha tem que ser dele. Nós tivemos, e vocês, os nossos ouvintes que têm a nossa idade, nós tivemos uma redemocratização que foi uma efervescência política no Brasil. Eu fui cara pintada, eu fui pra rua, eu era de DCE, de diretório, eu fui líder de DCE de escola, que eu nem lembro, Grêmio Estudantil, agora eu me lembro, Grêmio Estudantil de escola, então eu sempre tive uma participação política muito grande. E eu lembro que na nossa época, por conta do fim da ditadura, da redemocratização, das eleições diretas, os jovens estavam assim participando das eleições. Nós tivemos um vislumbre da juventude voltando em 2013, quando nós tivemos o povo gritando contra a alta das tarifas de ônibus. Só que aí vieram aquele povo lá, os black blocs, e acabaram com todo o movimento. Nós temos ilhas, sim, de jovens participando de partidos políticos, nós temos, mas é muito pouco, gente, é muito pouco. E nunca, jamais é daquele jeito, da forma como a professora colocou, de você discutir política e de você respeitar. Às vezes colocou, olha, se era de direita, levava uns tapas lá na Unicamp, né? Mas eu me lembro que na escola nós tínhamos gente de direita e que a gente respeitava, inclusive fazia parte do Grêmio. Então havia um respeito maior. Hoje está muito polarizado. O Juarez de Paula, Zezé, ele diz assim: não sou nem de esquerda nem de direita, mas percebem que a esquerda está usando jovens como massa de manobra? Não, eu não concordo, Juarez, porque a direita também usa. Eu transito nos dois lados.
tanto de jovens de esquerda quanto de jovens de direita. Por exemplo, na igreja, o que você mais tem é jovens de direita. Sim. Que odeiam os jovens de esquerda, que não conseguem dialogar. Então, a direita também usa esses jovens. E é justamente isso que nós não queremos. É ser massa de manobras. O que nós queremos é que a escola e outros espaços possam fazer com que esse jovem tenha uma consciência política de tal forma que ele possa escolher ser de direita, de esquerda ou ser de centro. É isso que nós queremos, criar uma convicção que ele possa dizer, para o meu país isso é melhor. E diante disso nós vamos para o intervalo, Exato. Porque nós precisamos faturar. Os E a gente volta daqui a pouco. Querem ganhar dinheiro agora. Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes. De segunda a sexta, você tem encontro marcado na tela da Band. Alô, galera! Diversão, alegria. A hora é agora! Música boa e bate-papo é no Faustão na Band. O programa feito pra família toda assistir. Olha a galera que representa o Brasil! Cada dia tem uma atração diferente. Tem arquivo pessoal, dança das feras, pizzaria, churrascão do Faustão, grana ou fama. E claro, o que não pode faltar, as cacetadas do Faustão. Faustão na Band, de segunda a sexta às 8h30 da noite na Band TV. Faustão na Band. Campeonato Brasileiro de Futebol 2022. Gol! Na Rádio Bandeirantes, o melhor gol do rádio. Cobertura de todos os jogos de Guarani e Ponte Preta com a equipe esportiva de maior audiência do interior. Futebol é com a Rádio Bandeirantes. Apoio Rocha Autopeças. Há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram, @CortagBrasil. Implante dentário é na Odontoclinic. Chame e agende a sua avaliação. Fone 33427000. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Você está ouvindo Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes. Estamos de volta com o nosso Bastidores do Poder, movimentadíssimo. Gente, olha, eu estava falando para Zezé, é engraçado, porque a gente nunca tem ideia como que o ouvinte vai responder às entrevistas. Essa entrevista do título de eleitor para jovens, eu estava até achando que vocês não iam participar muito, mas o que vocês estão participando é incrível. E eu estou super feliz e a Zezé também. Há temas que a gente diz assim, isso aqui é encrenca, é rolo, nem vão querer ouvir, né? Mas... E aí vocês vêm e surpreendem a gente dessa forma. Pois é, olha, o Claudemir, Zezé, e eu vou até pedir desculpa para ele, porque eu falei Claudinei, me perdoe, viu, Claudemir? Ele disse assim, Zezé, que discutir política na escola, levar política na escola, acaba sendo um problema, porque se não for de esquerda, o aluno será linchado ou, no mínimo, humilhado pelo professor. Por isso, ele instruiu a filha dele a gravar essas aberrações. O que o Claudemir está dizendo é que, se você não for de esquerda, você acaba tendo problema lá na sala de aula. Então, mas essa professora, eu acho que é Dezinha, né, Rosa? É a Bezinha. Bezinha. Uhum. Ela falou Bé. Uhum. Bezinha. Um ponto que ela destacou, e que eu acho que isso você não deve ter prestado atenção, mas é que se não for levado todos os ângulos, né? Você vai falar de política, você não abrir espaço para falar sobre todas as vertentes políticas, o professor é péssimo. O problema é do professor, não é do aluno. Uhum. Porque quando você vai abordar esse tema, obrigatoriamente você tem de abrir. Eu achei ótimo o exemplo que ela deu da terra, que ela foi, a terra no Brasil sempre foi um tema conflituoso, então você tem que abordar do ponto de vista de quem ocupa a terra, de quem é o dono da terra, de quem foi tirado da terra, da questão do agro. Por quê? Porque você põe todas as vertentes, você dá a possibilidade do aluno fazer uma leitura ampla e aí ele toma a decisão daquilo que ele se identifica, que ele acha que é correto. Aí a gente sente muito que o professor seja ruim.
ruim. Mas o é um Edivaldo, professor ruim. Ele diz assim: por trás do jovem tem seus pais e seus avós, que esses alunos não acreditem nas doutrinações de alguns professores. Quando se fala do agro, por exemplo, um aluno defendendo o agro na escola, esse aluno é desmoralizado. Bom, aqui... Olha, gente, a experiência de vocês é um tanto diferente para mim do que eu vi na escola dos meus filhos e tudo mais, assim. Acho que, por ser jovem, tinha uma tendência mais de esquerda, eu acho que tinha, mas, assim... Eu tenho filhos, assim, tenho filho que é mais de esquerda, tenho filho que é mais de direita, e nunca houve problema, assim, nisso, embora eu diga que eu vivi essa experiência. Na Unicamp era o caos, na PUC também. A minha filha, na verdade, ela sofreu uma perseguição inversa. Ela estudava numa escola privada, mas de ensino confessional, a maioria lá era bolsonarista. Então, ela sofria bullying porque ela não votava no Bolsonaro. Então, foi inverso, entendeu? Então, você percebe que o bullying, ele tem tanto para a direita quanto de esquerda. Quando você discorda, e é esse o problema no Brasil, que nós estamos um país dividido e que tem ódio, que ninguém respeita a opinião do outro. O Digão Celin, Zezé, ele lembra que a Secretaria de Serviços Públicos também tem peso na administração. Ah, sim, é não verdade. Gente. Não, eu esqueço algumas coisas. Você tem razão, tanto que o orçamento da Secretaria de Serviços Públicos é um orçamento grande justamente por conta do peso. Ele diz, Zezé, que o incentivo para a retirada do título de eleitor aos 16 anos é um movimento coordenado por alguém que vê uma vantagem nisso, porque se esse povo não visse uma vantagem disso se reverter em voto para o político que eles estão defendendo, não teria sentido para essa defesa. Mas eu acho que não vai reverter só em vantagem só para o Lula, gente. É isso que eu estou dizendo, eu não acho. Eu acho que vai reverter para todo mundo, né? E ele diz assim, olha, meninas, resumindo, só tem lugar de fala se você concorda com a fala. Né? Ai. Bom, deixa eu ver aqui mais. Peraí. Por que você está escolhendo, Rose? Não estou escolhendo. Você não pode ficar escolhendo, não. É que tem de esporte já chegando aqui no meio, e aí eu tenho que dar uma olhada, né? Você sabia que Ponte Preta estreia sábado, não é, gente? Sim. Olha, aqui, o Guilherme... Aqui no Majestoso pegando o Grêmio, é isso, moçada? Sábado. Não é sexta? Aqui no Majestoso. É sexta tem Guarani, sábado Ponte Preta. Ah, eu pensei que o Guarani era no domingo. Ai, gente, eu não vou falar mais nada. O Guilherme está dizendo assim, nesse momento é mais importante que os adolescentes aprendam história do que política. Estamos prestes a voltar a anos sombrios ou a permanecer nesse presente terrível. Eu concordo com ele, eu acho que história também é uma questão importante, mas também com política também, né? Não tem como... O Roger, ele diz, eu falei moral e cívica, mas poderia ser política na escola, entendeu? Ele só usou o termo... Eu entendi o moral e cívica exatamente como isso que ele está explicando. Porque era esse o nome que tinha lá nos primórdios, quando a gente estudava, mas o que ele quer é que trate política. Isso, e ele acrescenta ainda, o jovem pode e deve votar. Também deve ter o direito a ter CNH e também ser responsabilizado civil e criminalmente pelos seus atos. Sim. O Roger traz um debate importante, porque se esse adolescente de 16 anos ele pode votar, ele também pode responder civil e criminalmente pelos atos. E é uma pauta que a esquerda condena a responsabilidade desse jovem sendo responsabilizado criminalmente. Num tempo atrás, eu também achava que esse jovem não deveria responder criminalmente, mas hoje eu entendo, Zezé, que nós vivemos um tempo em que esse jovem de 12 anos não é mais aquele jovem que nós tínhamos há 30 anos atrás. Não é mesmo. Mudou completamente. Então, para mim, a maioridade penal, ela se torna um assunto importante e não é uma pauta só de direita, não, gente. Isso é uma pauta aí que a gente precisa... Importantíssimo. Importantíssimo. O Wagner, ele diz que se formos esperar esse país ser colocado a limpo pelo voto de jovens que chegam à faculdade, quando chegam, não sabendo muitas vezes escrever sequer o próprio nome, isso deveria ser motivo para preocupação. Podemos estar indo para o buraco mais depressa do que esperamos.
Os jovens hoje andam ao sabor do vento. Como no tráfico, se o Estado não olha para eles, se falta principalmente educação e princípios dentro da casa, quem encostar vai levar esse jovem. A tal Anitta, para não citar outros menos cotados que o digam. É uma pena. O Wagner está colocando. Ô Wagner, eu tenho uma visão um tanto diferente assim, de você. Eu acho que você está falando do funk, você está falando da Anitta. São coisas que eu daqui da minha idade, dos meus 60 anos, eu olho também e meio que indagando tudo. Mas eu acho que o jovem tirar o título não quer dizer que ele vai... que o voto dele decide. Eu não acho que o voto do jovem decide na eleição. O que decide são os votos de todos nós. A gente está falando que está com uma baixa adesão de jovens, nós estamos com 12% aí de gente dizendo que não sabe que é branco ou que é nulo presente. Assim, isso resolve uma eleição. E não tem jovem aí, porque é muito pouco jovem ainda votando. Bom, o Tante Negrão está dizendo que os mesmos que estão reclamando por alguns artistas fazer campanha para jovens votar são os mesmos que fazem campanha para jovens responder criminalmente e vice-versa. É o que nós acabamos de falar aqui, só que o Tante provavelmente deve ser contrário à questão da maioridade penal, né? O Edivaldo diz, mudando um pouco, meninas, sobre os partidos. Nas próximas eleições, a partir de 2023, os partidos vão se unificar. Direita vai ter sua sigla unificando o PP, Republicanos, PTB e PL. O Centrão já começou, que é a União Brasil. Já a esquerda, encabeçada pelo PT, deve ficar aí com o PSOL. Não sei, eu acho que o PT não fez nenhuma federação, não. Não, o PT não fez. Vamos se unificar. Na verdade, a esquerda que vai se unificar. Ele está colocando isso aqui, é o PSOL, o PS, o Rede, né, e o PCdoB. Enfim, tá uma mistura grande. Nós só vamos tentar entender como que essas federações vão funcionar ao longo do funcionamento mesmo das parcerias, né? Uhum. Lembrando que as federações, se forem feitas no ano eleitoral, elas vão ter que durar 4 anos. Exatamente. Não vão poder se desvencilhar e se divorciar. Isso, e vão ter que agir como um partido único dentro da Câmara dos Deputados. E isso é uma coisa interessante também. É isso. A Valquíria dizendo que o programa tá mega ótimo e mandando um beijo para nós e tá com saudade do Marcão. Eu vou falar para ele. Esse Marcão, não, o Marcão nunca mais, viu, gente? Olha, porque o Marcão saiu do bastidores, está lá só fazendo coisa para TV. E Valquíria, eu vou falar para ele postar mais coisa no Facebook, porque é o único jeito de você ver o Marcão no Facebook. Aqui não vai rolar. Pois é, o Edmilson, Zezé está querendo saber a nossa opinião, fez uma festa com a cantora Anitta por ter alcançado o topo de uma plataforma de música. Ela não me representa, né? Mas essa semana tivemos uma brasileira que foi premiada no Grammy e pouco se falou. A brasileira Eliane Dias venceu, né, na categoria de melhor álbum de jazz latino. Isso sim é cultura e não aquilo. Na verdade, na Anitta foi mais um marketing fortíssimo, né? E o que se discutiu foi mais a questão do empoderamento feminino. Eu acho que as duas são empoderadas, só que o vídeo da Anitta, quem é conservador não gosta mesmo. Eu também não gostei. Eu falei pra minha filha, Zezé, eu não gosto desse tipo de vídeo, sabe? Eu não gosto, não gosto. Mas, gente... É uma coisa que ela conquistou, não tem jeito. E não tem como dizer, não, isso que ela faz não é arte. É arte para um público, para outro público não é. Eu assisti os diários de Andy Warhol, né? Uhum. E se você puder, assista também, Rose. Quer dizer, o principal artista pop, né? Uhum. E assim, mostra ele assim, sendo esse artista e não tem como não falar que aquilo lá não é arte. Tem um monte de homem pelado, sabe? Com ereção. Uhum. Ele era um homossexual completamente absorvido pela Igreja Católica, com conflitos imensos acerca de tudo.
E a arte, ela é isso, ela representa, ela acaba uma pessoa com a capacidade de tomar, de entender questões que são de um grupo enorme, de um monte de gente, né? Uhum. Muita gente, a gente pode não se identificar, mas não dá para desqualificar. Pessoal, e com isso nós estamos indo embora, dando tchauzinho para vocês. E amanhã nós estamos de volta com mais Bastidores do Poder, com muita discussão política aqui, entrevistas boas e muita participação. Ó, hoje vocês estão de parabéns. Adorei, vai ter aula... adorei a participação. Amanhã ainda vai ter aula de Química, Geografia e Política. Hoje eu estou me sentindo uma professora. Beijo. Tchau, gente. Tchau. Você ouviu Bastidores do Poder na Rádio Bandeirantes. Você está ouvindo Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, em AM 1170, em FM faixa estendida 85,7 e também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, em AM 1270, Rádio Bandeirantes. Olá, ouvinte da Rádio Bandeirantes, aqui quem fala é Walter Sena. Eu estou aqui para convidar você para acompanhar as principais notícias do dia no Band Cidade. De segunda a sexta, às 10:07 da noite, logo depois do Datena. E você pode também participar com informações em flagrantes do seu bairro, da sua rua. Mande seu vídeo, mande sua fotografia.